Olá, seguidores, boa tarde, bom dia, boa noite, boa tarde, muito obrigado. Bom dia para vocês do Brasil, bom dia para vocês dos Estados Unidos, boa noite para vocês que estão na Europa, boa tarde para quem está na Europa, boa noite para quem está na Ásia, para quem está no Oriente Médio. Então, muito bom dia para todos e muito obrigado. Gente, hoje eu queria falar com vocês sobre abundância, sobre como que você pode ficar rico apenas com seu pensamento. Como que é isso? Isso não é balela, isso não, isso é de verdade, porque o que é a riqueza? A riqueza é um estado de consciência, e veja só que coisa fantástica, maravilhoso, como diz as meninas do meu jardim superior, do meu grupo, né? Não importa se você veio da família pobre, se você veio da África, se você não tinha casa. No meu caso, por exemplo, morava numa casa de barro, uma família de 13 pessoas, porque eram 11 filhos e mais o pai e a mãe. Numa casinha de barro de 2 quartos e uma sala. Fogão, minha mãe tinha do lado de fora um fogão de lenha para fazer nossas comidas. Então, assim, eu era pobre de doer, como se diz lá na Bahia, né? Mas mesmo assim, gente, mesmo assim eu tinha sonhos. Eu falo sempre a vocês, parece até um disco repetindo a mesma coisa. Nunca pare de sonhar, porque os sonhos te levam em lugares imagináveis. Então eu sonhava, eu tinha mania de grandeza, como diziam meus irmãos, come peixe podre e arrota caviar. Mas, na verdade, porque a gente catava peixe podre no lixo, né? Que os caminhões de mercado jogavam, catava peixe podre, salgava, defumava e comia aquilo, era um manjar. O leite estragado fazia coalhada, fazia doce de leite e aquilo também era outro manjar. O pão morfado, minha mãe ela era lavadeira, meu pai era aposentado, assalariado, sempre foi assalariado e ainda por cima alcoólatra, né? Não tinha cama, eu lembro muito bem, eu dormia numa esteirinha que era feita esteira de palha. Minha mãe até tirava as palhas do coqueiro e tecia esteira. Eu dormia, a maioria dormia na esteira, porque era filho pra caramba, né? Tinha 2 camas, que era um beliche, e ali no beliche dormia os pequenos e os maiores dormiam no chão. Então, mesmo assim, eu tinha sonho, então eu fiquei sendo apelidada de maluca na minha casa. Meu apelido era maluca, Dorinha Maluca. E por quê? Porque eu sonhava tanto, gente. Ó, se eu lia, eu aprendi a ler muito cedo e sempre gostei de ler, né? Quando tinha um livro assim, que eu conseguia um livro, eu lia. Se um pedaço do jornal, eu lia para saber o que estava dizendo ali. Gostava de ler. Se eu tivesse um dinheirinho, Ave Maria, adorava comprar revista. Tinha uma revistinha que chamava Bianca, que tinha uns contos de fada, sabe? E eu lia aquilo e eu delirava. Aí meus irmãos começaram a me chamar de maluca e ficou Dorinha Maluca. Deus é mais, né? Deus é mais porque eu sou muito sangue, graças a Deus. Por quê? Eu vibrava, gente, eu vibrava naquela alta frequência da riqueza. Para você ter uma ideia, eu sonhava tão alto que a gente assistia, todo domingo, a gente tinha direito a assistir televisão na casa da vizinha. Desculpa, alguém chegou, meu marido aqui entrou no quarto, atrapalhou um pouco, mas não vou mudar não, vamos continuar. Então, assistia na vizinhança da gente, tinha duas vizinhas que tinham uma casinha melhor, uma que trabalhava, o marido trabalhava para Petrobras, e essa morava na melhor rua, lá sabe, mais longe de onde a gente morava. E outra que morava mais perto, que ela, eu não sei o que o marido dela fazia, mas ela tinha televisão e geladeira. Então a gente achava que eles eram ricos.
Então, dia de domingo, essa senhora, dona Rosalba, ela era muito boazinha. Ela abria a casa dela para as crianças da rua e assistiu Boa Noite Cinderela de Silvio Santos. O meu lugar era embaixo da mesa da vizinha. E eu ficava delirando com aquele programa, porque as meninas que ganhavam a carta sorteada, o Silvio Santos mandava buscar e vestia ela como uma princesa e levava ela para Disney. Ela tinha direito a ir com a mãe para Disney. E eu sei que eu sonhava aí, que eu era aquela criança, e eu mandei muitas cartas para o programa Silvio Santos, mas infelizmente eu nunca fui chamada. Mas o sonho ficou plantado, o sonho não morreu, eu sempre quis ir na Disney. Então, assim, a frequência dos sonhos, ela é muito alta. Eu sempre estava vibrando alto, mesmo sendo pobre, mesmo não tendo o que comer, mesmo dormindo no chão, mesmo tendo uma família muito desajustada, a minha frequência estava sempre alta. Eu era uma pessoa abundante, eu tinha abundância. Aliás, eu tenho uma abundância, né? Mas o melhor de tudo isso é que eu era grata pelas coisas que eu tinha. Eu era muito grata, sabe? Mesmo com jornal no sapato furado, que minha mãe trazia das casas que ela lavava roupa, os restos de roupa, sapato. E aí botava jornal, se o sapato estava grande, às vezes a gente tinha um sapatinho, uma conga, né? Não sei se alguém conhece aí o que é da conga, um sapatinho, um tipo que hoje é mais ou menos parecido com um tênis. E furava, botava jornal ali para poder calçar o sapato para ir para a escola. Então, mesmo com tudo isso, eu não me sentia pobre, eu vibrava na frequência da riqueza, porque eu pensava, eu queria ser rica, eu queria que meu pai fosse rico, né? Então eu ficava sonhando, um dia eu vou conhecer a Disney World, um dia eu vou conhecer, mas aí depois eu cresci, casei, não conheci nada, né? E depois de todos os sonhos que eu tinha, meus sonhos foram realizados. A primeira vez que eu pisei aqui nos Estados Unidos, a primeira vez eu fui direto para Disney. E ali foi uma emoção muito grande, embora eu estava muito triste, eu não pude desfrutar direito, porque eu estava sem meus filhos e eu me sentia triste porque eu queria que eles estivessem lá, né? Então, assim, mas mesmo com tudo isso, eu tinha tanta gratidão pelas coisas. Gente, teve uma vizinha da minha mãe, né, do nosso bairro, que ela morreu. Primeiro morreu o marido de doença de Chagas e depois morreu a mulher, porque a mulher era alcoólatra. E ela bebia muito, ela morreu com problema do fígado. E ficou 5 crianças, eram os amiguinhos que a gente brincava, né? Era 2 meninos e 3 meninas. A gente brincava, então tinha muito assim, eu tinha muito amor. Então, quando ela morreu, que eu vi aquelas crianças chorando, desprotegida, eu já com 8 aninhos, eu era muito inteligente, muito como é? Perpicaz, sabe? Não vou nem falar não, porque me atrapalho toda, falo errado. Então, eu era muito esperta. Eu era muito esperta para a minha idade, para a idade das meninas do bairro. Eu era muito espertinha mesmo. E quando aquela senhora morreu, eu fiquei com tanta pena daquelas crianças, mas ao mesmo tempo eu fiquei tão grata porque eu tinha minha mãe e tinha meu pai, mesmo meu pai pintando de acho que ele quebrava a casa toda, que o que a gente não tinha, o pouco que tinha ele quebrava, e era aquelas brigas todas, mas mesmo assim eu senti muita gratidão naquele dia de ter a minha mãe e meu pai. Eu lembro que eu dormi chorando, minha mãe cantando para eu dormir, eu chorando porque eu estava sofrendo pelas crianças que a mãe morreu, né? Eu lembro até o nome, gente. O menino era chamado Bal, o outro era Nem, uma menina era Sara, a outra era Nega e a outra era Célia. Eu lembro muito bem dessas crianças, como eu gostaria de ver, mas parece que ninguém mora mais no bairro lá, né?
Então, gente, eu tinha aquele sentimento, eu tinha tanta gratidão e ao mesmo tempo eu tinha compaixão por essas crianças, que eu passei a roubar comida da minha casa, mesmo não tendo, do pouco que tinha. Quando minha mãe saía, eu roubava coisa para levar para aquelas crianças. Eu roubava mesmo. Os pão velho que minha mãe trazia das casas que ela lavava roupa para a gente merendar, eu roubava um pouco. Cada dia eu roubava um pouco e levava. E fiquei assim, de tanta compaixão que eu tinha, mas o maior era o sentimento da gratidão que eu tinha por ter um pai e uma mãe. Então, o que é isso? Isso é uma riqueza. Isso é que faz você estar rico, gente. Só com o pensamento e com o sentimento. Eu falo, poxa, tenha gratidão pelo que você tem hoje. Não importa o que você tenha hoje. Não importa se hoje você tem um pouco de feijão na sua casa. Agradeça pelo esse pouco. Se você abre sua geladeira, ela está vazia, não tem uma fruta, não tem uma carne, tem água, agradeça pelaquela água. Porque sem comida a gente até consegue viver, mas sem água, gente, é muito difícil. É muito difícil. Então, agradeça por tudo que você tem. Muitas vezes eu faço meu trabalho de mentoria e eu faço sempre uma oração e sempre nessas orações eu agradeço. Todos os dias de manhã eu estou aqui sentada, eu venho fazer minha oração antes do meu trabalho, antes de eu olhar meu telefone, eu faço minhas orações. E nessa oração eu tenho muita gratidão pela noite que eu tive, pelo aquele lençol macio que me cobriu. Vou agradecendo. Quando você começa a agradecer pelo alfinetezinho que você tem, as coisas você vai lembrando das outras coisas que você tem para agradecer. Então a vida se torna abundante, você está manifestando a consciência da riqueza na sua vida. E isso que eu quero explicar para vocês. Então, por favor, deixe seu like. Para vocês que não me conhecem, eu sou Doris Mitberg, a Mulher Maravilha do canal Eu Sou Meu Milagre. Compartilhe esse vídeo, porque eu vou estar aqui todos os dias postando um videozinho. E hoje também eu estou fazendo uma série sobre a minha história de vida, né? Não sei se vocês sabem, mas eu sou escritora, eu sou mentora também, eu tenho meu livro, Eu Sou os Milagres que eu criei. Por que o meu livro chama assim? Porque realmente eu criei muitos milagres na minha vida e na vida da minha família através da gratidão. Através do pensamento de abundância, de riqueza, o pensamento feliz, alegre. Por mais que as coisas estivessem difíceis naquele tempo, ainda assim eu estava grata. Então, tanta gratidão que Deus me abençoou. Isso a Bíblia fala, aquele que mais tem, mais lhe será dado, e o que menos tem, mais lhe será tirado. E isso, gente, se chama gratidão. Então, vamos agradecer. Agradeço a vocês por compartilhar esse vídeo, por se inscrever no meu canal, porque eu tenho muito conteúdo e vou trazer mais conteúdo ainda. Pode? Lá no meu canal tem uma série de vídeos de abundância, tem egrégora da gratidão, tem egrégora da prosperidade, egrégora do amor, tem egrégora de tudo. Então vocês podem ir lá no meu canal que vocês vão encontrar muito conteúdo maravilhoso para você levantar a sua vida, dar a volta por cima. Muito obrigado e boa noite, boa tarde.